Questão 4. Questão 4 ele fala sobre a assíntota horizontal, né? Ou seja, são curvas que aos poucos elas vão se aproximando de uma determinada reta. Vou fazer um esquema aqui mais ou menos de uma curva qualquer. Que ela está se aproximando de uma reta, nesse caso aqui, como é horizontal, uma reta horizontal. Vou marcar aqui um certo valor, um valor L qualquer. Imagine uma curva que faça uma coisa próxima disso aqui. Tá, essa curva aqui, ela vai, se a gente percorrer ela nesse sentido, ela vai se aproximar cada vez mais dessa reta aqui, da reta y igual a L, beleza? Tá, então como que a gente sabe que algo é uma assíntota horizontal? A gente olha as laterais. Por exemplo, aqui, quando eu percorro a curva nesse sentido, no sentido da direita, ela se aproxima da reta. Então, o que que eu tenho que ter aqui? O limite da minha função, eu vou chamar aqui ela de f de x, beleza? O limite de f de x, quando x tende a mais infinito, ou seja, tende para os números grandes, os números que são mais à direita, isso aqui tem que dar L, beleza? Isso aqui é quando a gente vai pro mais infinito, né? Mas também pode ocorrer pro menos infinito. Você chegar e se aproximar da curva pelo outro lado. Aproximando pelo outro lado, ou percorrendo a curva no sentido contrário, a gente pode ter um exemplo de uma curva mais ou menos assim. Vou marcar aqui. Aqui L. Lembrando que não tem problema, a nossa curva ela pode se aproximar muito e também pode cortar ela assim, né? Tá, eu sei que a minha curva, essa curva aqui também é uma assíntota horizontal quando a gente sabe que o limite de x tendendo. Aqui eu vou usar outra letra, para não usar o próprio L lá, vou usar aqui o B. Limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a b. Lembrando que tanto b quanto l tem que ser números. Não pode ser mais infinito ou menos infinito, porque mais infinito e menos infinito não são números. Beleza? Então é bem simples. Você olha o limite quando x vai para infinito e o limite quando x vai para menos infinito. E aí basta resolver isso aí. Se você resolver esse limite der um número, significa que você tem uma assíntota horizontal, beleza? Na questão 1, eu já tinha escrito a respeito das assíntotas nos desenhos que tiveram lá. Na questão 1, eu escrevi tanto as verticais quanto as horizontais, beleza? Tá lá no vídeo. Mas vamos dar uma olhada aqui, nesse gráfico aqui, ó. A gente percebe que quando eu percorro a curva nesse sentido aqui, ela se aproxima muito do x igual a zero. Então, assim, ó, olhando, observando o gráfico, a gente consegue perceber que a minha função, que o limite, quando x tende a mais infinito, da minha função, vai para zero, né? Ou seja, ela se aproxima dessa reta aqui. E olhando pelo outro lado também, quando eu percorro a curva nesse sentido, a gente percebe
que o limite, quando x tende a menos infinito, de f de x, também tende a zero. Aqui, as duas tenderem a zero foi mera coincidência, beleza? Então, sendo assim, y igual a zero é uma assíntota horizontal, beleza? Lembrando que a reta y igual a zero é o eixo x, é o próprio eixo x. E a gente consegue reparar que a nossa função está se aproximando cada vez mais do eixo x. Essa aí foi a figura 1. Vamos olhar para a figura 2 agora. Figura 2. Figura 2 a gente tem aqui, vai para menos 1. Ela se aproxima de menos 1, aqui ela desce, aqui ela sobe, passa aqui. Beleza. Mais ou menos assim. 1 e menos 1. Tá, nesses casos aqui, a gente consegue identificar que quando eu me aproximo muito, quer dizer, quando eu percorro a curva nesse sentido aqui, no extremo, a curva se aproxima cada vez mais da reta y igual a 1. Então, a gente consegue dizer que o limite, quando x vai para mais infinito, aqui ó, quando x vai para mais infinito, da minha função, não sei qual é a minha função, nesse caso aqui vai ser 1. E se eu observar o outro lado também, à medida que eu diminuo os valores de x, né, a gente vê que ele se aproxima do menos 1, dessa reta y igual a menos 1. Então, o limite, quando x vai para menos infinito, de f de x é igual a menos 1, beleza? Porque à medida que a curva segue naquela direção, ela fica mais próxima da reta y igual a menos 1, beleza? Aqui na última, aqui figura 3. Aqui a figura 2. Figura. Agora a terceira. Na curva 3 a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Parece que tem uma curva aqui. É interessante quando eles colocam esse pontilhado, porque esse pontilhado ele deixa as coisas um pouco mais claras. Quando não tem o pontilhado, às vezes a gente fica na dúvida se é ou não uma assíntota. Então aqui tem o 3 e aqui tem o 2. E aqui tem o menos 2. Beleza? A função está aí. Se eu ir para os valores muito pequenos, eu vou estar percorrendo nesse sentido, né? A minha curva. E se eu percorro a curva nesse sentido, eu estou me aproximando da reta y igual a menos 2, beleza? Então, limite quando x tende a menos infinito de f de x vai ser menos 2. Beleza? A função ela está se aproximando da reta. E aí, se eu olho para o outro lado, eu vou ter que o limite, quando x tende a mais infinito, de f de x é igual a 2. Por quê? Porque à medida que
a gente vai crescendo com os números, a função torna-se cada vez mais próxima da reta, y é igual a 2. Beleza? Então, assim, é bem simples. Eu acho que eu já tinha feito essa análise na questão 1 e não só na questão 4. Então, é bem simples. Se você pegar o limite de uma função quando x tende a mais ou menos infinito e der um número, então a função tem uma assíntota horizontal. Beleza? Bem simples aí.